Nesta aula vamos explorar outro tema fundamental no campo do direito, a responsabilidade civil. Vamos abordar, de forma clara e objetiva, os conceitos de responsabilidade civil objetiva e subjetiva, além de discutir os danos patrimoniais, morais e as formas de indenização e reparação. Preparado? A responsabilidade civil é a forma como o ordenamento jurídico responde a quem viola um dever jurídico, seja por meio de um ato lícito ou ilícito. Esse ato pode causar danos a outra pessoa, e a responsabilidade civil pode se manifestar de duas formas, pode ser subjetiva ou objetiva. Quando falamos de responsabilidade civil subjetiva, estamos nos referindo àquela que exige a comprovação de culpa ou dolo. Isso significa que, para haver a reparação do dano, é necessário provar que o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia ou que teve a intenção de agir. A negligência, imprudência ou imperícia dizem respeito à culpa. A intenção de agir, por outro lado, define a ação dolosa. Em outras palavras, a responsabilidade civil subjetiva analisa a conduta do agente sob o ponto de vista da culpa ou dolo. Por outro lado, existe a chamada responsabilidade civil objetiva e esta não depende da comprovação de culpa. Aqui, basta que haja a autoria do ato ilícito e o dano efetivo. Essa modalidade de responsabilidade baseia-se na teoria do risco criado, ou seja, quem cria um risco de dano para terceiros deve ser responsabilizado se o dano ocorrer, mesmo que sem culpa. Isso é especialmente relevante em casos como os de acidentes de trânsito, onde, muitas vezes, a simples relação de causalidade é suficiente para se estabelecer a obrigação de indenizar. Outro ponto crucial no estudo da responsabilidade civil é a distinção entre danos patrimoniais e morais. Os danos patrimoniais são aqueles que afetam diretamente o patrimônio de uma pessoa. Exemplos incluem prejuízos financeiros, danos materiais a propriedades e lucros cessantes, sendo os últimos referentes àquilo que a pessoa deixa de ganhar em virtude do ato. A reparação desses danos está prevista no Código Civil, mais precisamente no artigo 186. Já os danos morais referem-se a lesões que afetam a pessoa em seu aspecto psicológico, emocional ou de honra. São danos extrapatrimoniais, ou seja, não dizem respeito aos bens materiais da pessoa, mas sim aos seus direitos da personalidade, como dignidade, honra e imagem. A compreensão dessas diferenças é essencial, pois a reparação dos danos morais tem um caráter mais subjetivo, muitas vezes exigindo uma avaliação cuidadosa das circunstâncias e do impacto do dano sobre a vítima. A responsabilidade civil, uma vez configurada, gera a obrigação de indenizar. De acordo com o Código Civil, mais especificamente o artigo 927, aquele que causar dano a outrem, por meio de ato ilícito, deve repará-lo. Essa obrigação de indenizar pode ser voluntária ou legal. No caso da obrigação voluntária, as partes envolvidas acordam sobre os termos da reparação, dentro dos limites permitidos pela lei. Já na obrigação legal, as partes devem seguir as determinações impostas pela legislação. Além do Código Civil, outras legislações tratam da responsabilidade civil, como o Código de Defesa do Consumidor e leis específicas para setores como o de serviços notariais e aeronáuticos. O princípio da reparação integral, por sua vez, estabelece que a indenização deve ser ampla e completa, cobrindo todos os prejuízos sofridos pela vítima. Diversas pessoas podem ser responsáveis pela reparação, como pais por atos dos filhos menores, tutores, empregadores e donos de estabelecimentos, conforme disposto nos artigos 932 e 933 do Código Civil. Em suma, a responsabilidade civil é um dos pilares da justiça, garantindo que aqueles que causam danos sejam responsabilizados de forma justa e adequada. Compreender as nuances entre responsabilidade objetiva e subjetiva, assim como a diferença entre danos patrimoniais e morais, é essencial para uma aplicação correta do direito. Espero que essa aula tenha lhe permitido entender alguns dos aspectos mais relevantes deste importante tema do direito. Bons estudos e até a próxima aula! Legal, não é? Dedique-se aos estudos observando as orientações repassadas e até a próxima aula.